No momento em que o pé dela acertou o encosto da minha poltrona pela terceira vez, eu soube que esse voo ia virar um pesadelo. Não era turbulência nem acidente, apenas uma passageira irritada que decidiu que eu era seu saco de pancadas pessoal. E eu não fazia ideia de até onde ela estava disposta a ir até a tripulação intervir. Eu estava num voo de longa duração, já exausta antes mesmo de atingirmos a altitude de cruzeiro. Embarquei cedo, guardei minha mala e me acomodei no que achei que seria uma viagem tranquila e sem ocorrências. Mulher de meia idade atrás de mim, assento no corredor, óculos escuros em ambiente fechado, braços cruzados com força como se estivesse se preparando para uma batalha. Eu anotei, claro, mas não dei muita importância. Voos estão cheios de estranhos, e a maioria só quer ficar em paz. O primeiro chute pareceu acidental. Uma batida surda contra o encosto do meu assento, forte o suficiente apenas para me jogar para frente. Virei a cabeça levemente, meio que esperando um pedido de desculpas. Nada. Ela olhava fixamente para frente, lábios pressionados, fingindo que nada tinha acontecido. Deixei para lá. Talvez ela estivesse esticando as pernas. Então aconteceu de novo, mais forte dessa vez. Minha mesa tremeu. Minha bebida balançou e o cara ao meu lado me lançou um olhar confuso. Virei-me completamente agora, encontrando os olhos dela. Ela não desviou o olhar. Parecia irritada, como se eu tivesse feito algo errado contra ela apenas por existir na sua frente. Algum problema? Perguntei, mantendo a voz calma. Ela recostou-se, bufou e disse: Seu assento está muito para trás. Pisquei. Meu assento nem estava reclinado ainda. Ainda estávamos subindo. Disse isso a ela educadamente. Ela revirou os olhos com tanta força que achei que iam travar e murmurou algo sobre pessoas egoístas. Deveria ter acabado ali, mas não acabou. Assim que o sinal de cintos apagou, reclinei meu assento apenas alguns centímetros. Não bati, não fui agressiva. Etiqueta normal de avião. A resposta foi imediata. Um chute seco, deliberado dessa vez. Minha mesa deu um solavanco. Ei, eu disse mais alto agora. Por favor, não faça isso. Ela retrucou. Eu paguei pelo meu espaço. Você não tem o direito de tomá-lo. Passageiros ao nosso redor começaram a ouvir. Dá sempre para sentir quando a tensão se espalha por uma fileira. Pessoas fingindo não olhar, mas olhando com certeza. Endireitei meu assento novamente, tentando evitar uma cena. Meu coração já estava batendo mais rápido do que deveria. Por uns 30 segundos, ficou silêncio. Então os chutes recomeçaram, repetidos, agressivos, como se ela estivesse tentando enviar uma mensagem através da minha coluna. Tum, tum, tum. Levantei a mão e chamei uma comissária de bordo. Quando ela chegou, expliquei calmamente o que estava acontecendo. A mulher atrás de mim interrompeu imediatamente. Ela está invadindo meu espaço. Falei para ela parar de reclinar. A comissária olhou para nós duas, depois explicou gentilmente que reclinar era permitido e que chutar assentos não era aceitável. A mulher riu mesmo e disse: Veremos sobre isso. Aquele foi o momento em que percebi que isso não era sobre espaço para as pernas, não era sobre conforto. Essa mulher queria controle. Assim que a comissária se afastou, os chutes ficaram mais fortes, mais frequentes, quase rítmicos. Meu assento tremia a cada impacto. Eu podia sentir a raiva subindo no meu peito, misturando-se com vergonha e descrença. Eu não estava fazendo nada de errado, mas de alguma forma estava sendo punida por isso. Outros passageiros começaram a sussurrar. Alguém do outro lado do corredor balançou a cabeça. Eu me senti presa, sem ter para onde ir, sem ter como me mover, presa num tubo de metal a 35 mil pés com alguém que claramente não ligava para regras ou razão. Apertei o botão de chamada novamente, desta vez com os dedos tremendo. Quando o chefe de cabine chegou, tudo mudou. Ele não sorriu, ele não negociou. Ele a viu chutar meu assento mais uma vez, enquanto eu estava perfeitamente imóvel. E foi aí que eu soube que essa situação estava prestes a tomar um rumo que eu nunca esperei. O chefe de cabine não disse uma palavra no início. Ele ficou ali, mãos cruzadas nas costas, observando o pé dela recuar lentamente como uma criança pega fazendo algo que achava que ninguém notaria. A cabine tinha ficado silenciosa daquele jeito que voos ficam quando algo sério está acontecendo. Ninguém falando, ninguém rindo, apenas o zumbido baixo dos motores e a tensão pairando pesada no ar. Senhora, ele disse finalmente, calmo, mas firme.
Posso falar com você? Ela suspirou dramaticamente, alto o suficiente para metade da cabine ouvir, e recostou-se no assento como se ela fosse a vítima aqui. Eu já expliquei, disse ela. Ela continua reclinando no meu espaço. Tenho problemas nos joelhos. Isso é injusto. O chefe de cabine assentiu lentamente. Depois pediu que ela parasse de chutar o assento imediatamente. Ele explicou a política da companhia aérea, espaço pessoal e conduta básica do passageiro. Ele até ofereceu um acordo. Sugeriu que eu mantivesse meu assento na vertical durante o serviço de bordo e durante a noite, o que eu já estava fazendo. Concordei na hora. Eu só queria paz. Ela não queria. No momento em que o chefe de cabine virou a atenção para mim, ela meteu o pé na minha poltrona de novo, mais forte do que antes. A mesa abriu pela metade e minha água derramou no meu colo. Suspiros ecoaram pelas fileiras vizinhas. Isso é agressão. Alguém atrás de nós murmurou. A expressão do chefe de cabine mudou completamente. Acabou a paciência, acabaram as explicações. Ele se virou para ela e disse, esse comportamento, para agora. Ela cruzou os braços e retrucou. Ou o quê? Essa pergunta foi o erro. Ele pediu que ela soltasse o cinto e o seguisse até a copa. Ela recusou. Disse que não ia a lugar nenhum. Disse que conhecia seus direitos. Disse que voava o tempo todo e nunca tinha sido tratada assim. A voz dela continuava subindo. Cada frase mais alta que a anterior, atraindo mais atenção, alimentando-se disso. Enquanto isso, meus nervos estavam à flor da pele. Minhas costas doíam de me segurar contra os impactos. Minhas mãos estavam fechadas com tanta força que minhas unhas cravavam nas palmas. Eu sentia raiva, sim, mas mais do que isso, me sentia pequena, como se estivesse sofrendo bullying publicamente e não pudesse escapar. O chefe de cabine tomou uma decisão rápida. Ele se inclinou na minha direção e perguntou baixinho se eu estava disposta a trocar de lugar. Assenti imediatamente, o alívio me inundando tão rápido que quase me deixou tonta. Ele me disse para pegar minhas coisas e segui-lo. Quando me levantei, a mulher explodiu. Ah, então ela é recompensada? Isso é ridículo. Ela que começou. Começou sentando num assento. Que eu paguei. Os passageiros olhavam abertamente agora. Ninguém mais fingia. Um homem na fileira da frente se virou e disse, Moça, você esteve chutando o assento dela o tempo todo. Isso só a deixou mais furiosa. Quando pisei no corredor, ela empurrou o encosto do banco dela para frente agressivamente, como se quisesse recuperar algum território imaginário. O chefe de cabine me guiou passando por ela, bloqueando a visão dela, e me levou para a frente do avião. Mas não acabou aí. Enquanto nos afastávamos, ela gritou atrás de nós. Você acha que isso acabou? Vou fazer uma reclamação formal. Você vai se arrepender disso. O chefe de cabine não respondeu. Ele me acomodou várias fileiras à frente, num assento melhor do que o que eu tinha pago, e me disse para tirar um momento para respirar. Eu ainda podia sentir meu coração acelerado nos ouvidos. Do meu novo lugar, eu conseguia ver o corredor. Vi o chefe de cabine voltar para a fileira dela. Vi ele se abaixar e falar calmamente. Vi ela gesticulando loucamente, apontando para o meu antigo assento como se fosse evidência num julgamento. Então eu o vi estender a mão e fazer algo que eu não esperava de jeito nenhum. Ele ajustou o assento dela, não para trás, mas para frente, totalmente na vertical. Ela percebeu, na hora. O que você está fazendo? Ela gritou. Estou travando sua reclinação pelo restante do voo, disse ele uniformemente, devido ao comportamento agressivo repetido. A expressão no rosto dela era de pura incredulidade, boca aberta, olhos arregalados, como se a realidade tivesse acabado de dar um tapa nela mais forte do que ela vinha chutando meu assento. E foi aí que ela perdeu a cabeça de vez. Ela se levantou tão rápido que os fones de ouvido voaram da cabeça e caíram no corredor. Você não pode fazer isso, ela gritou. Isso é ilegal. Eu paguei por este assento. Eu tenho uma condição médica. O chefe de cabine não levantou a voz. Ele não discutiu. Ele simplesmente repetiu que a reclinação dela estava agora desativada devido à segurança e conduta do passageiro, e que qualquer perturbação adicional resultaria em autoridades encontrando o avião na chegada. A palavra autoridades atingiu a cabine como um copo de vidro caindo no chão. Por uma fração de segundo, ela pareceu assustada. Então ela mudou de tática. Ela começou a chorar, soluços altos e dramáticos, mãos no rosto, balançando para frente e para trás,
como se tivesse sido injustiçada além do reparo. Não posso ficar sentada na vertical por horas, ela gemia. Minhas costas, meus joelhos. Você está me torturando. As pessoas se mexeram desconfortáveis. Alguns olharam em volta, sem saber em quem acreditar agora. E foi aí que veio a reviravolta. Silenciosa, afiada, inegável. O chefe de cabine calmamente pediu que ela o apresentasse a documentação para a condição alegada, explicando que passageiros com necessidades médicas eram obrigados a notificar a companhia aérea com antecedência. O choro dela parou instantaneamente, não diminuiu, parou como se um interruptor tivesse sido desligado. Ela olhou para ele. Não estou com ela aqui, ela retrucou. Ele assentiu na hora. Foi o que eu pensei. Ele então explicou, alto o suficiente para as fileiras próximas ouvirem, que o mecanismo de travamento do assento só era usado em casos extremos e que chutar o assento de outro passageiro repetidamente era classificado como interferência agressiva. Ele também observou que a tripulação havia revisado as imagens das câmeras da cabine focadas no corredor. O rosto dela perdeu a cor. Ela se sentou lentamente, de repente, muito consciente de quantos olhos estavam nela agora. Sem mais gritos, sem mais choro, apenas silêncio e um assento rígido na vertical do qual ela não podia escapar. O resto do voo foi silencioso, quase assustadoramente. Fiquei esperando algo mais acontecer, algum surto final, mas nunca veio. Ela não se mexeu, não falou, nem olhou para cima, apenas encarou o encosto do assento à sua frente, como se ele a tivesse traído pessoalmente. Quando pousamos, o chefe de cabine voltou para ver como eu estava. Ele pediu desculpas pela situação, pelo estresse, por quanto tempo demorou para intervir totalmente. Então ele disse algo que fez tudo fazer sentido. Ela não estava chateada com o espaço para as pernas. Ele me disse baixinho. Ela estava chateada porque não conseguia controlar você. Enquanto desembarcávamos, eu a vi novamente, parada num canto enquanto dois policiais uniformizados falavam com ela. Sem lágrimas agora, sem raiva, apenas frustração e vergonha enroladas nela como um casaco que ela não conseguia tirar. Passei por ela sem dizer uma palavra. Pela primeira vez desde o embarque, me senti leve. Não porque fui mudada para frente, não porque a reclinação dela foi travada, mas porque alguém finalmente traçou um limite e ela não pôde cruzá-lo. E foi aí que percebi algo que nunca vou esquecer. Às vezes, o final mais satisfatório não é a vingança. É ver alguém perder o poder que achava que tinha. Se você gostou dessa história, não esqueça de clicar no botão de inscrição. Cada inscrição me motiva a trazer ainda mais histórias emocionantes e dramáticas de condomínio para você. E não esqueça de tocar no ícone do sino para nunca perder um novo envio. Vejo você na próxima história, onde a justiça fica ainda mais satisfatória.